Vamos estudar a palavra de Deus. Se você trouxe Bíblia, Colossenses 3, versículo 13 a 15. Diz assim o texto da palavra de Deus: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Estenda suas mãos para o céu, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo. Eu quero ouvir tua voz. Fala comigo, em nome de Jesus, amém. O título da mensagem de hoje é A Prateleira e o Armário, o Cordão e o Juiz. Nesse capítulo do livro de Colossenses, a Bíblia vai nos falar das evidências da nova vida que recebemos em Cristo Jesus. E ele vai nos estimular a procurarmos as virtudes, as coisas que são do alto. E por isso logo o primeiro versículo diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. E aí ele começa a descrever que virtudes são essas, que valores são esses, o que é esse extraordinário, que transcende, que vem de Deus e que interfere no ordinário da vida. E hoje nós juntos vamos olhar para uma dessas virtudes que o apóstolo Paulo exorta os colossenses a buscarem veementemente. E essa virtude é o amor. Mas o que me chamou a atenção é a maneira como ele fala a respeito do amor aqui. Ele vai falar que o amor de Deus é evidenciado na vida daqueles que receberam uma nova vida em Cristo Jesus, de formas muito específicas. E ele usa palavras que na verdade são figuras de linguagem e que vão nos ajudar a entender como o amor de Deus é revelado através de nós. Primeira palavra, suporte. Ele vai dizer: suportem uns aos outros em amor. Você já deve ter ouvido esse versículo: suportai-vos. E a ideia aqui não é só aguentar o outro que é chato demais. Também é essa. Mas a palavra suportar aqui, ela significa prateleira. E a ideia aqui é sustentação, segurar, carregar. É isso que significa suportar aqui. E hoje eu queria olhar para essa palavra e entender como ela aparece na Bíblia também de forma distinta. E como o amor de Deus se revela através de nós. Primeiro, carregando peso, sustentando pessoas. Esse é o sentido aqui. São vários os textos da palavra que nos revelam o amor dessa maneira. Jesus vai dizer: olha, quando alguém pedir para você carregar a sua túnica, carrega uma milha, andar com ela uma milha, carrega duas. E aqui tem a ver com um contexto do Império Romano. O soldado romano tinha direito, por lei, que qualquer civil carregasse as suas ferramentas, os seus equipamentos, pelo menos uma milha, se ele estivesse cansado. Jesus vai dizer: não façam apenas isso, carreguem duas. Vocês me conhecem, vocês receberam o amor, e o amor na perspectiva de Deus, ele é assim, ele é uma servidão, ele sustenta o outro. Outro exemplo para mim é Moisés. Quando o povo de Israel está em guerra contra os amalequitas, ele sobe a montanha e ele diz assim: olha, eu vou estar intercedendo por vocês. E a Bíblia diz que quando Moisés estendia suas mãos, o povo vencia a batalha, mas quando ele abaixava suas mãos, eles perdiam a guerra. Mas chega um determinado momento que Moisés não consegue mais sustentar os braços. Ele está cansado, está pesado. E aí a Bíblia nos apresenta Arão e Hur, que servem como prateleira. Ele segura os braços. E aí ele consegue ficar até de manhã com os braços erguidos
e a bênção de Deus chega e o povo vence a batalha. Esse é o sentido de suportar o outro em amor. Você já deve ter também ouvido a parábola do bom samaritano. A Bíblia diz que ele encontra alguém que está moribundo no meio da estrada entre Jerusalém e Jericó. Alguém que não conseguia andar mais sozinho, e ele então carrega essa pessoa até um lugar, trata as suas feridas, os seus machucados, paga a hospedagem. A Bíblia está falando de suportarmos uns aos outros em amor. Tinha até uma profissão na Bíblia que eu acho interessante, que era o moço do profeta. Quem já viu essa expressão, essa profissão na Bíblia? É engraçado, no Antigo Testamento aparece muito moço do profeta. Sabe o que ele fazia? Ele carregava o cajado, as roupas do homem de Deus. Esse era o trabalho dele, ser suporte, sustentar, ajudar, carregar pesos. Sabe, eu creio que Jesus nos chama para carregarmos pesos como ele carregou. Jesus carregou um grande fardo por mim e por você. Até hoje ele continua fazendo isso. A palavra de Deus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, eu quero carregar os fardos, os jugos de vocês. Se queremos amar como Jesus amou, precisamos aprender a sustentar, a suportar os outros em amor. Há algumas semanas eu entrevistei um empresário aqui na igreja, no programa Levanta, e eu achei muito interessante o testemunho dele. Ele falou que ele viveu 3 conversões. A primeira foi a Mamon, o Deus do dinheiro. Com 35 anos ele já era CEO de uma grande empresa, já ganhava muito dinheiro, já tinha realizado todos os tipos de conquistas, mas por conta do muito trabalho, do excesso de pressão, ele sofria com um estresse que desregulava a sua pressão. Várias vezes ele ia parar no hospital, e ele disse que com 35 anos, um dia dirigindo o carro, ele teve um pico de pressão, ele desmaiou no volante e ele quase morreu. E aquilo mexeu demais com ele. Ele falou: eu preciso fazer algo, eu preciso mudar a minha vida. E ele diz: aí foi a minha segunda conversão. Eu fui convertido ao amor. E ele conta a história de uma senhora que trabalhava na empresa dele, que se chamava Dona Conceição. E a Dona Conceição, ela servia o cafezinho, ela trabalhava ali na limpeza, ela arrumava as coisas, mas essa mulher estava sempre sorrindo. E um dia ele, olhando aquela mulher sorrindo, ele pede para ela ir na sua sala. Dona Conceição ficou nervosa, o presidente da empresa chamando ela para conversar. E ele disse: eu preciso da sua ajuda. Como é que você anda o dia inteiro para cima e para baixo, está sempre com um sorriso no rosto? E aquela mulher começou a fazer uma consultoria com o presidente da empresa. E ele contando: Michel, ela falava coisas simples, mas que me ensinaram a ser gente. Um dia ela chegou para mim: por que você vai almoçar tão tarde? Por quê? Você está sempre trabalhando, por que você não almoça mais cedo? E aí você podia sentar em mesas diferentes cada vez, você ia conhecer todo mundo, ia falar a tua visão para os colaboradores, para os funcionários, a empresa ia crescer. E a Dona Conceição foi discipulando aquele homem, simplesmente ensinando ele a carregar, a ser prateleira, a ser sustentação para os outros. E ele termina falando que esse processo termina quando ele entende que Jesus veio para carregá-lo, para suportá-lo. E aí vem a terceira conversão. Hoje eu vim dizer para você: Jesus, ele quer te suportar em amor. E ele quer te ajudar a suportar os outros também em amor. Eu lembro quando eu já gostava da Sil, e ela fazia seminário, e não tinha condição de pagar o seminário, era muito difícil. Ela fazia uma correria danada, trabalhava. Teve um dia que ela pegou 27 ônibus indo nas escolinhas da aula. E aí eu passava lá no seminário e pagava a conta, falava: não fala nada quem foi.
e ia embora. Aí ela, no final, acabou descobrindo, né? Talvez você fale assim, pastor, isso daí não é bem suportar o outro em amor, você tinha uma outra intenção. Olha, eu suportei tão bem que eu casei com ela, deu certo. Mas quantas vezes eu fui alvo do amor de pessoas que me ajudaram, gente que sentou do meu lado e me ensinou. Esses dias eu estava fazendo a live, terminou, um irmão me ligou, falou, pastor, Deus me incomodou para te levar no médico. Eu falei, meu irmão, eu estou bem, não tenho nada. Não, mas Deus me incomodou. E ele foi lá, marcou a consulta, me levou no médico, estava tudo desregulado nos meus exames, pagou o tratamento, me ajudou. Suporte. Gente que ajuda a carregar a gente. Você já foi suportado por alguém? Levanta a mão aí. Hoje Deus quer nos levar a suportar outros em amor. Mas a palavra suportar também significa suportar intempéries, crises. E é interessante que essa palavra aparece lá naquela poesia famosa do amor em 1 Coríntios 13, quando ele vai dizer, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. E a palavra suportar ali é telhado. Assim como o telhado protege o interior da casa, quando o sol está forte lá fora, quando vem a chuva ou a tempestade, o amor na perspectiva de Deus, esse suportar o outro em amor, significa proteger ou ajudar o outro a passar pelo dia difícil. Eu gosto da imagem da nuvem no deserto. Ela era o suporte de Deus para o povo. De dia, trazia sombra no meio do deserto. De noite, era o fogo que aquecia. Suporte. E sabe, na perspectiva de Deus, esse suportar o outro em amor é, sim, ajudá-lo a passar pelas tempestades da vida, pelas crises, pelos problemas. Ontem eu estive pregando aqui na nossa confraternização dos colaboradores da igreja. Foi muito legal, o Gutinho dançou para nós aqui. E todos os novos funcionários dançaram a dancinha do Gutinho. Foi maravilhoso. O Israel dirigindo a gente aqui. Né? Quem nunca viu o Gutinho no louvor é fenomenal. E a gente teve um tempo aqui especial. E eu estava falando de um treinamento que eu fiz esse ano. E foi muito interessante. Era um treinamento de liderança. E ele falava da cultura dos búfalos. Que nós temos que desenvolver nas organizações a cultura dos búfalos. O que é isso, pastor? Eu achei interessante. A maioria dos animais, quando a tempestade surge lá fora, eles se escondem, eles fogem. Mas os búfalos, quando a tempestade surge, eles se juntam e avançam na direção da tempestade. E eu falei ontem sobre isso, de nós nos juntarmos, suportarmos uns aos outros em amor para irmos para cima do problema, enfrentarmos a crise, protegendo uns aos outros. E foi isso que aconteceu aqui nesse tempo, gente. Eu vi tanta gente que me impactou, que me inspirou. O Jacó enfrentou um câncer, pegou Covid uma vez, pegou Covid a segunda vez. Um dia eu cheguei aqui e falei, cara, o que você está fazendo aqui? Vai para casa. Ele, pastor, por favor, deixa eu trabalhar. Eu vi gente aqui, a gente chegava, e as irmãs que trabalham ali na recepção, estava o caos instalado lá fora e elas sempre sorrindo. Fiquei impactado com pessoas. A Joyce da livraria, durante esse tempo, sempre mandando livros. Pastor, para te inspirar nesse tempo. Gente que de diferentes formas ministrou, cuidou, cooperou. E eu fui tão impactado com a atitude de tanta gente. Quando estourou a crise aqui, o pastor Nilson, eu estava à frente da igreja, meu pai tinha viajado com a minha mãe.
me chama numa sala lá e começa a me ensinar como fazer as coisas, como fazer as leituras dos orçamentos para preparar a reunião do conselho. Tamo junto, cara. Tamo aqui. Eu lembro do dia que a Sil ficou doente. Eu só avisei o Paulinho, eu tinha que pregar no outro dia de manhã. Daqui a pouco aparece de madrugada o Paulinho do meu lado. Lá foi: Paulinho, o que você está fazendo aqui, cara? Vai dormir. Não, estou contigo. Suportando em amor. A Érica nos hospitais. Quantos de nós correndo risco, entrando em lugares, servindo pessoas. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa igreja. Quando eu fiquei doente, todo dia chegava comida lá em casa. Todo dia. Quando não era a tapioca do Humbertinho, era um irmão mandando almoço, outro janta, outro... É esse projeto nosso aqui, o amor, aqui a fofa, a cama. E aí a gente vê os projetos que a gente faz, a gente se tornando alvo. Eu falava assim: cara, você não tem ideia do que é quando você está se sentindo fraco. Chamar uma comida com um recadinho do irmão. Cara, que privilégio. Eu sou grato a Deus porque nesse lugar eu posso contar inúmeras histórias de gente nos momentos mais difíceis da minha vida que me suportaram em amor. E eu sou grato a Deus. Foram telhado, protegeram. E sabe, eu queria te desafiar, talvez tenha alguém perto de você que você sabe que está passando um tempo difícil. Alguém que agora, enquanto eu estava falando, você lembrou e você sabe que ele está cansado, esgotado, que ele está enfrentando uma luta talvez no seu relacionamento, dentro de casa, com um filho, ou está desempregado. Nós podemos suportar uns aos outros em amor. Eu vi células aqui que pagaram salário. Os membros da célula se reuniram. Tinha gente desempregada na célula, reunia, faziam a conta e todo mês depositavam. Eu vi várias pessoas aqui sendo suportadas, sustentadas em amor. E sabe, a crise revelou uma igreja que talvez muitos não conheciam aqui. Uma igreja de Cristo amorosa, que revela o amor de forma prática, que levanta os outros. Surgiu nesse tempo até um banco chamado Banco Bom Samaritano. Alguns irmãos que começaram a investir nos empresários que estavam caindo e começaram a levantar uns aos outros em amor. O que é isso? Isso é igreja. Hoje em dia falam tão mal da igreja. Eu vejo tanta gente falando tanta coisa. A igreja é a noiva de Cristo. Ela é linda quando ela revela o amor do Pai. Eu quero, em nome de Jesus, eu queria que você desse uma salva de palmas para cada irmão que está sentado aí, que faz parte dessa igreja maravilhosa. É um privilégio fazer parte disso tudo com vocês. Mas suportar também significa não apenas proteger, cuidar, mas suportar as falhas um do outro. Por isso que eu falei, suportar o cara chato, é isso também. Olha o que diz o texto: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E sabe, para mim, suportar peso, suportar crise, isso faz parte. A gente consegue. É impressionante como a gente tira força de onde não tem para ajudar alguém que a gente ama. A minha esposa estava cansada, estava mal, eu voltei para ajudar, ela travou a coluna, travou tudo. Quando eu falei que eu estava precisando de ajuda, é impressionante, no outro dia parecia que ela não tinha nada. Porque quando é para cuidar de quem a gente ama, a gente carrega pesos, a gente protege, a gente faz. Mas lidar com as falhas, quando elas nos machucam, suportar o erro do outro é mais difícil. E a Bíblia está falando aqui sobre perdão.
E para mim, a demonstração mais nobre de amor é o perdão. Quando a gente entende que Jesus nos capacita para lidar com as falhas dos outros. Eu estava em Belo Horizonte essa semana. Foi muito interessante porque eu tinha que ir embora e um jovem me mandou mensagem, falou: pastor, se você puder, algum momento quiser, eu te levo no aeroporto, eu preciso conversar com você. Eu tinha pregado em Belo Horizonte há um pouco tempo, e Deus tinha falado muito com esse rapaz, e falou: deixa eu levar no aeroporto. Eu falei: tá bom, querido. Mandei mensagem e ele foi me levar no aeroporto. E ele contou uma experiência linda. Falou: pastor, faz 2, 3 semanas que você veio aqui, eu tinha saído de casa. Eu não estava mais em casa. E eu estava sentado na cadeira, eu fui, meio assim como, eu estava também longe de Deus, aquilo estava me incomodando. Falaram que ia ter a conferência, eu falei: eu vou lá para ver se algo me ajuda, se algo muda. E aí você começou a falar, e no meio contou uma situação que tinha tudo a ver com o meu casamento. E eu falei assim: Senhor, se isso aqui é para mim, isso aqui não é uma afronta, mas me dá um sinal que fortaleça a minha fé. Toca o coração desse pastor aí para vir falar comigo. E aí eu preguei, terminei a mensagem. Na hora que eu estou saindo assim, não sei porquê, eu passei por esse rapaz. E na hora eu voltei, olhei para ele assim e falei: cara, essa mensagem foi para você. E aí ele estava do lado da esposa naquele dia, eles estavam brigados. Falei: ela é tua esposa? É, dá a mão aí, põe a mão no outro. Aí eu segurei na mão e comecei a orar. Essa aliança foi Deus que instituiu, tal. E o cara falou: pastor, eu chorei tanto que eu não conseguia parar de chorar a noite toda. Só que eu tinha feito muita coisa errada, eu não sabia o que ia acontecer. E daí ele começou a contar para mim no carro, enquanto a gente ia até o aeroporto, o impacto do amor da esposa revelado através do perdão dela. E ele começou a falar. E sabe, aquilo me impactou de tal maneira, porque o perdão, querido, ele é capaz de restaurar e tornar mais forte as nossas relações. Como um osso que quebra, quando ele calcifica de novo, o lugar onde quebrou fica mais forte. Quando alguém ama a ponto de perdoar aquilo que a gente fez de errado, o impacto, a dívida do amor, ela faz a gente valorizar ainda mais a relação que Deus nos deu. Hoje eu vim dizer para você algo simples: o amor de Deus precisa ser revelado através de mim e de você, suportando uns aos outros em amor. Você precisa carregar o peso, você precisa sustentar na hora da tempestade, ancorar o outro. Você precisa aguentar as falhas, perdoar. Isso significa suportar o outro em amor. Quem quer amar como uma prateleira aqui, pastor? Levanta a mão. Eu quero suportar pessoas. A segunda imagem, só vou falar dela, não vou falar das outras duas, termino na outra semana. Tem a ver com o cordão. E a Bíblia diz no versículo 14: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E eu acho interessante a maneira como a Bíblia apresenta o amor aqui. Elo perfeito, o que é isso? É uma conexão que não estoura, que não arrebenta, que não se desfaz. A Bíblia está falando aqui de fidelidade, de lealdade, de compromisso. Eu lembro alguns anos atrás eu participei de um acampamento e um dos líderes do acampamento estava ensinando a gente a fazer nós. Ele ensinou uma série de nós. E o último nó que ele ensinou, ele falou: olha, esse nó aqui é 98% de chance de não estourar, de não arrebentar.
Eu achei interessante porque não tinha nenhum 100%. Nenhum totalmente seguro, nenhum tipo de nó, de conexão capaz de sustentar qualquer tipo de peso, de pressão. Mas a Bíblia, quando fala do amor, ela fala de uma conexão perfeita, de um nó perfeito, que sustenta, que segura, que é fiel. É por isso que a Bíblia fala do cordão de 3 dobras, que não se pode quebrar. E é interessante porque na Bíblia, o amor, ele traz segurança. Deus não vai embora, Deus não abandona, Deus não deixa, Deus é fiel, Deus é leal. São vários os textos que falam da fidelidade de Deus. Salmo 36 vai dizer que a fidelidade do Senhor, ela é mais alta que as nuvens, não dá para medir. É isso que ele está dizendo. É grande demais. A Bíblia vai dizer em Isaías que mesmo que uma mãe abandone o filho que mama, o Senhor não nos abandona, Ele não nos deixa. A parábola do filho pródigo tem a ver com a imagem de um Deus que espera o retorno, que espera a volta, que aguarda com braços abertos, um Deus que é fiel, um Deus que é leal, um Deus que ama de forma incondicional. O amor de Deus é assim. E a fidelidade de Deus não é apenas em relação a nós, mas também aos seus propósitos, aquilo que Ele diz, a sua palavra. A Bíblia vai dizer que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que venha cometer engano. Ele é fiel. A Bíblia vai dizer em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. A Bíblia vai dizer em Gênesis 15, vai falar das alianças com o Senhor. Eu acho tremenda a aliança de Abraão, quando Deus manda ele cortar os animais no meio. E a Bíblia diz que o fogo vem do céu e passa entre os animais. Aquilo é uma imagem. A aliança de cortes era algo que eles praticavam no passado quando faziam contratos. Cortavam animais no meio, passavam entre eles, dizendo que isso aconteça comigo se eu não cumprir a minha parte no acordo. Era um compromisso de vida e morte. Deus vem como um fogo e passa no meio dos animais, dizendo: eu cumpro tudo aquilo que eu prometo a vocês. Deus é fiel. Deus é fiel, as promessas dele vão se cumprir, ele é fiel, os propósitos do Senhor vão acontecer, ele é fiel. O amor de Deus por nós é assim. Mas quando buscamos a Deus e buscamos as coisas do alto, o amor de Deus é revelado através de nós em forma de fidelidade. E hoje eu vim perguntar para você, nesse movimento de amor prático, o teu amor, a fidelidade é uma expressão do teu amor? Para mim a fidelidade é uma das expressões mais lindas de amor, mais fortes. Quantos amam a Deus? Levante as mãos. Você é fiel? Você é fiel? Presta atenção. Você é fiel. Ah, pastor. Às vezes a gente diz que ama, mas não é concreto. Quando eu era adolescente, tinha uma campanha, talvez alguns participaram, um movimento que chamava Quem Ama Espera. Quem chegou a participar de algum congresso do Quem Ama Espera? O Humberto está aqui, nós estamos velhos, Humberto, só eu e você, poxa. Ah, o Sabadini também, pronto. Aí, obrigado, Sabá. Era um movimento que estimulava os jovens a fazerem um compromisso com Deus, de se guardarem, esperarem até o casamento, para terem relações sexuais. E era interessante porque quem participou,
eles tinham alguns momentos práticos, tinha um cartãozinho, você assinava um compromisso, um voto que você fazia com Deus, entregando essa área da vida para o Senhor. E eu encontrei um amigo dessa época, ele foi morar em outro país, e ele falou: Michel, aconteceu um negócio doido comigo. Eu estava longe de Deus, fazia muito tempo que eu não ia na igreja, não encontrei igrejas ali que no começo, e depois parei de procurar. E estava cada vez ficando mais morno assim. E um dia, saindo de uma festa, fui parar na casa de uma moça. Ia dormir com ela. E ele falou: pastor, você não vai acreditar, na hora, eu guardava aquele cartãozinho na carteira. Na hora ali, o cartãozinho, o bendito cartãozinho não saía da minha cabeça. E eu passei vergonha, pastor. Eu falei: olha, não vai rolar. A menina ficou achando eu estranho. Eu peguei e saí. O que é isso? Eu falei: querido, quando a gente faz um voto com Deus, isso é algo tão sério. É o temor de Deus no teu coração. E sabe, eu creio que Deus quer levantar uma geração no nosso meio que faz votos e que tem temor de Deus. Eu falei para ele assim: não testa mais os teus limites, porque você vai uma hora descumprir o seu voto. Em nome de Jesus, seja fiel. Quais são os votos que você fez com Deus? Você tem os guardado? Você tem cuidado das alianças? Você tem protegido as alianças que você fez com Deus? Eu tenho uma aliança com a minha esposa e eu a protejo. Existe uma série de medidas que eu tomo na minha vida e que a minha esposa toma também, porque nós valorizamos a aliança que nós temos. É muito fácil dizer que ama, mas o que Deus espera de nós é fidelidade. É um cordão que não arrebenta. Você é confiável. Mas a Bíblia também vai dizer que a expressão do nosso amor para com os outros deve ser uma expressão dessa maneira, como um elo que não desata. E aí a minha pergunta é: você é leal? Você é fiel nas suas relações pessoais? Ou você constantemente está falando mal daquele que você ama, ou que diz que ama? Ou você está numa roda, concordando ou pondo fogo na lenha, mas você diz que ama? Que contradição é essa? Amor é leal, é fiel. Todo mundo que chega aqui na equipe, eu levo para sair, para almoçar. Os meninos sabem. Eu tenho um bate-papo quando a pessoa chega e eu falo de alguns valores que para mim são importantes trabalhando aqui na igreja. Primeiro é caráter. Tem que ter vida com Deus. Isso é importante demais. Segundo, paixão. Tem que ter gana, vontade de trabalhar, vontade de entregar, vontade de fazer. Terceiro, lealdade, fidelidade. A Bíblia diz que casa dividida não prospera. A gente pode se arrebentar nas reuniões, mas lá fora a gente vai, um defende o outro. Esses dias eu fiquei muito feliz, teve uma situação, a gente promove a unidade, e a unidade ela é sensível. O corpo de Cristo ele é muito diferente. Quando a gente tenta unir os diferentes, às vezes dá uns arranhamentos, uns estranhamentos. Né? Fazer um negócio desse, o primeiro movimento da SDA, eu lembro que a gente foi na igreja luterana. Quem pregou foi o cara da quadrangular. E o louvor estava meio pentecostal. Eu falei: Jesus!
Só Deus para manter isso unido. Só a graça de Deus. Mas, à medida que o movimento foi crescendo, nós fomos testados. E um dos caras que mais trabalha, eu acho que é o cara que mais trabalha no movimento desse ideal, é o Lucas. Ele que faz o projeto, organiza os troços, faz a correria e tal. Eu ajudo mais mobilizando, na visão. E aí nesses estranhamentos, um irmão tentou colocar ele contra mim. Ligou lá, poxa, olha só isso, aquilo, olha aí aquilo lá, o cara isso, o cara aquilo. E quem me contou isso foi o rapaz que tentou colocar como... Aí disse que o Lucas falou para ele assim: meu irmão, teu coração não está legal, vai orar. Depois você me liga. Aí o cara ficou bravo, ligou para mais meia dúzia. Aí os caras falaram, olha, ligaram para mim, a gente marcou uma reunião, aí ele me pediu perdão, falou, puxa, meu coração não estava legal. Que bom que o Lucas me mandou orar. Mas ele podia falar, eu sou o cara que trabalho, eu que estou aqui. Mas a gente tem uma aliança. Quem me contou isso não foi o Lucas, foi o cara. E eu falei, yes. A minha equipe entendeu. Deus tem colocado pessoas leais perto de mim. Você é fiel. Você é leal ao teu chefe. Cara, chefe é difícil, gente. Ah, pastor, você não conhece o meu chefe, mas você é leal. Pede a Deus para mostrar as suas últimas conversas. Sabe, às vezes as pessoas não acreditam na gente porque a gente fala de um amor que não tem nada a ver com o amor da palavra. Queridos, é muito fácil a gente fazer muita coisa e muita ação que a gente está fazendo. Mas você vai ser testado com o seu colega de trabalho, que puxa o teu tapete, que faz uma brincadeira que você não gosta. E aí? O amor de Deus, ele não arrebenta. Ele é assim. E quando a gente aprende, a gente se mantém. E no casamento? Quem nunca brigou com a mulher aqui? Quem é casado primeiro? Levanta a mão. Quem nunca brigou com a esposa, com o marido? Ninguém. Glória a Deus. Se tivesse um aqui, ia ser arrebatado. Eu ia orar para você. Falar, meu Deus, vem aqui, irmão. Não tem como. A gente discute, a gente tem diferenças. Mas sabe, para mim a expressão mais linda do amor é a fidelidade. A gente continua junto. Quando a Bíblia fala de casamento, ela fala de um caminho sem volta. É mais forte do que a morte. Mais duro que a sepultura. Está falando assim, não tem volta. A certeza de que o outro vai estar lá, isso é amor. A certeza de que ele não vai embora. De que vai estar junto. A segurança, tem muito casal que fica brincando, eu vou me separar, fica falando isso perto dos filhos, da esposa. Em nome de Jesus eu quero te repreender, não faça isso. A gente não brinca com coisa séria. A gente não fica esticando a relação, o cordão até o máximo para ver até onde vai. A gente protege, porque é um presente de Deus. Você é leal? Ah, pastor, eu nunca traí minha esposa. Eu nunca traí meu marido. Eu não estou falando disso. Você é leal. Às vezes a gente não é leal aqui. Não é leal aqui. A gente fica imaginando relacionamentos. A gente fica comparando. Ah, mas o que tem? A Bíblia diz assim, a cobiça dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte.
Ah, mas é só um pensamento. Não, querido, é assim que começa. E aí você vai regando, 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 até que aquilo vira uma paixão incontrolável. E quando surge a oportunidade, o cordão arrebenta. Você é leal. Você é leal. Pastor, como é que eu resolvo isso? Deixa eu te ensinar uma coisa que libertou minha vida. A Bíblia diz que eu posso levar os meus pensamentos cativos a Jesus. E às vezes surgem uns troços demoníacos. Surgem uns planos de destruição que você não imagina. Mas antes de eu ficar regando, eu falo, Jesus, isso aqui eu não quero, é teu. Você é leal. Eu contei essa experiência no aniversário aqui de 40 anos de ministério do meu pai. Um dia ele me ligou meio desesperado. Eu fui para a casa dos meus pais correndo. Minha mãe tinha caído da cama e o meu pai não tinha forças para levantá-la. E eu cheguei em casa correndo, na casa dos meus pais correndo. E eu lembro que o meu pai estava branco assim. E aí com dificuldade eu consegui levantar a mãe, colocar ela na cama. E meu pai foi para a cozinha, eu cheguei lá, ele estava muito triste, era um domingo. Ainda tinha que pregar à noite. Eu estava com a gravata. E eu falei, o que foi, pai? Falou, eu não consigo mais nem cuidar da sua mãe direito. Não consegui pôr ela em cima da cama. Eu lembro que eu falei, pai, colocar a mãe em cima da cama é fácil. Eu vim aqui te dar uma força. Mas sabe, faz 8 anos, pai, que você está aqui. Você está do lado dela. E o que importa é que eu e a mãe, a gente sabe que você vai estar sempre aqui. É isso que importa. Fidelidade. Hoje eu vim falar para você da prateleira e do cordão. Suportem uns aos outros em amor. Revistam-se do amor que é o elo perfeito. A minha oração é que eu consiga olhar para o alto. Porque essa é uma virtude que não é minha. Ela é uma graça de Deus. E hoje eu queria te convidar a buscar as coisas do alto. Essa virtude que extrapola as nossas condições. Que hoje o amor de Deus possa cair nesse lugar sobre a mim e sobre a sua vida. E que Deus nos dê oportunidade nesse tempo e ao longo da caminhada, da jornada, de suportar, de carregar pessoas, de escorá-las enquanto enfrentamos tempestades e ventos contrários, de suportar as falhas, os erros do outro que nos machucam, mas que o amor de Deus possa ser uma atitude de fidelidade nas nossas vidas, para com o Senhor e para com os outros. Eu quero ser fiel aos meus colegas de trabalho, eu quero ser fiel à minha família, eu quero ser leal, eu quero ser fiel àqueles que o Senhor colocou no meu caminho, eu quero ser fiel a Deus. Um dia vamos nos apresentar diante dele. Eu quero que ele diga a meu respeito: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.